Filha humilhou minha esposa na nossa festa de aniversário por mencionar sua infertilidade, e se recusar a pedir desculpas então, eu a cortei mas ela voltou chorando dizendo que sua tia a usou. Olá, sou eu, um homem de 40 anos, tenho uma filha, Jade, de 17 anos, e tenho tido uma relação algo tensa com ela nos últimos anos. A mãe de Jade, minha ex-esposa, faleceu há 9 anos. Fomos namorados de escola e nos casamos logo após a faculdade, mas depois disso as coisas ficaram difíceis entre nós e já estávamos divorciados há 2 anos quando ela faleceu devido a uma convulsão enquanto dormia. Naquela época, ela estava dividindo seu tempo e morando com ambos por metade do mês, e infelizmente, quando faleceu, Jade estava com ela. Acho que algo quebrou dentro da minha filha no dia em que isso aconteceu. Desde então, ela nunca mais foi a mesma, e até foi diagnosticada com depressão clínica porque entrou em estado de choque no dia em que sua mãe morreu. Elas sempre foram muito próximas, então não me surpreendeu que isso acontecesse, mas doeu vê-la assim. Ela costumava ser uma menina alegre e divertida, mas depois da morte de sua mãe, fechou-se para todos e ficou muito irritável se alguém tentasse falar com ela. Às vezes eu até a via falando sozinha e coisas assim, então tive que levá-la a um psiquiatra. Nos disseram que ela tinha depressão e desenvolveu ansiedade severa, o que a impedia de dormir à noite. Receitaram-lhe um monte de medicamentos e eu a obriguei a tomá-los religiosamente, não importando quanto ela protestasse e insistisse que não precisava de nada daquilo e que estava bem. Eu estava lamentando a perda da minha ex-esposa e não queria que nada de ruim acontecesse à minha filha. Então, nos anos seguintes, dediquei-me completamente a cuidar dela e a garantir que ela estivesse bem. Dentro de alguns anos, ela melhorou e voltou ao normal. Fiquei tão feliz por ela e pensei que talvez finalmente pudesse voltar a viver minha vida, porque até então eu também já tinha feito as pazes com a morte da minha ex-esposa. Não comecei a namorar ativamente, mas um dos meus amigos me falou sobre sua prima, que tinha me chamado depois de me ver no casamento dele naquela época. Ele deu o meu número para ela depois que eu disse que estava bem com isso e começamos a conversar. Essa mulher é agora minha esposa Carol, de 36 anos. No início, só falávamos por mensagens de texto e ocasionalmente flertávamos. Fui muito sincero sobre o que tinha acontecido na minha vida e como minha prioridade sempre seria minha filha, e ela parecia estar de acordo com isso. Depois de 3 meses de apenas mensagens de texto, finalmente decidimos nos encontrar e saímos em vários encontros depois disso. Finalmente, após quase 6 meses de namoro, a levei para casa para apresentá-la a Jade, e pensei que ela ficaria bem com isso, já que estava muito melhor. Mas, infelizmente, Jade estava muito descontente com esse novo relacionamento. Ela deixou claro imediatamente que não estava feliz, pois assim que a apresentei a Carol e disse que esta era alguém com quem eu estava saindo, fez uma cara feia e me disse que sua mãe mal estava fria no túmulo e eu já estava saindo com outras pessoas. Esse foi o primeiro comentário que fez, e quando lhe disse que não era apropriado dizer isso quando alguém estava nos visitando pela primeira vez, ela disse que não se importava e voltou para o seu quarto. Nem preciso dizer que o primeiro encontro não foi muito bem, e depois que Carol saiu, tive que repreender seriamente Jade, mas mesmo assim ela me disse que não gostava de Carol e que não aprovava nosso relacionamento, então ela continuaria se comportando dessa maneira e garantiria que não duraria comigo. Discutimos naquele dia, mas finalmente tive que me reconciliar com ela porque é minha filha. Felizmente, Carol foi muito compreensiva com tudo isso e me disse que podia entender que Jade estava passando por uma fase difícil e que não levava esse tipo de comportamento a sério, mas que manteria a distância de Jade a partir de então e eu respeitei isso. Isso foi há muito tempo e desde então Carol e eu estamos juntos. Depois de namorar por 4 anos, finalmente decidimos nos casar e agora estamos casados há quase 2 anos. Nós nos amamos, e honestamente, a única pessoa que tinha um problema com esse relacionamento era Jade. Ela costumava ser realmente rude e desrespeitosa com Carol no início e fazia comentários horríveis sobre ela sempre que ela vinha durante as fases iniciais do nosso relacionamento, mas quando lhe disse que a castigaria e tiraria o telefone dela se continuasse fazendo isso, começou a se comportar um pouco melhor, mas ainda lançava olhares desagradáveis e me dizia constantemente que a odiava após cada visita. Depois de anunciar nosso noivado, teve outro colapso e tivemos uma grande briga onde me acusou de traí-la e disse que nunca mais falaria comigo, mas depois fizemos as pazes porque obviamente tínhamos que fazê-lo, mas ela ainda se recusou a assistir ao casamento. Então, as coisas não têm sido boas e tenho tido muitos problemas tentando equilibrar minha vida e manter felizes tanto Jade quanto Carol. Estou muito agradecido por Carol ser uma parceira tão compreensiva e nunca se ofender com as coisas que Jade diz porque é assim tão indulgente e bondosa. Jade é simplesmente difícil de se conviver,
mas nos últimos anos tem mantido a boca fechada e guardado seus problemas com Carol para si mesma. Não interage com sua madrasta de forma alguma e, embora more na mesma casa e o tenham feito nos últimos 4 anos, literalmente nunca se falam se puderem evitar. Carol fala com ela de vez em quando, tão educadamente quanto pode quando absolutamente precisa fazê-lo, mas Jade nem sequer a olha e finge que ela nem sequer existe, e eu fiz as pazes com isso. Isso é tão bom quanto vai ser e não posso evitar agora. Há quase um mês, Carol e eu organizamos uma festa para comemorar nosso 2º aniversário. Convidamos alguns amigos e familiares, e alguns colegas de trabalho. Íamos fazer o evento em casa, igual ao nosso primeiro aniversário de casamento, então Jade estava lá. No nosso primeiro aniversário, Carol e eu tivemos uma festa similar, mas Jade se recusou a fazer parte dela e foi para a casa de uma amiga. Mas desta vez decidiu ficar. Eu estava um pouco cético sobre tê-la lá para o evento e, no final, ela provou que eu estava certo ao duvidar de suas intenções. Uma vez que todos os convidados chegaram, todos estavam socializando e bebendo, e se divertindo muito, e então, de repente, Jade anunciou que queria fazer um discurso em nossa homenagem. Carol e eu estávamos chocados, e todos os outros também, porque acho que praticamente todos sabiam que Jade não gostava da minha esposa e ela tinha provado isso de uma vez por todas quando se recusou a assistir ao meu casamento. Então, para ela anunciar que queria fazer um discurso, percebi instantaneamente que isso não poderia ser algo bom. Tentei rir e disse que não seria necessário, mas ela insistiu em fazê-lo e, eventualmente, não queríamos criar uma cena, então decidimos dar-lhe uma chance, e ainda me arrependo disso. Primeiro falou sobre como nunca teve um bom relacionamento com Carol e todos sabíamos disso de qualquer maneira, então não foi uma surpresa, mas quando disse que queria trabalhar nisso e construir um relacionamento com ela, todos ficamos um pouco surpresos, mas ainda sentia que havia algo mais por vir. Tentei que ela apressasse seu discurso, mas ela tomou seu tempo e finalmente anunciou que a razão pela qual queria trabalhar em seu relacionamento com Carol era porque sabia que sempre seria filha única e realmente queria a herança. Mas como eu estava literalmente sob o controle de Carol, queria garantir que não perderia nada devido ao seu mau relacionamento com Carol. Depois continuou elaborando o comentário de filha única, dizendo que simplesmente teve sorte de que Carol nunca poderia ter filhos próprios, já que recentemente descobriu que era infértil e depois agradeceu a Carol por garantir que ela não teria competição e terminou seu discurso e depois foi para o seu quarto, deixando todos nós chocados com o que ela tinha acabado de fazer. É verdade, há alguns meses Carol descobriu que era infértil. Estávamos tentando ativamente engravidar por quase um ano, mas não tivemos sucesso, então decidimos fazer testes e descobrimos que ela era infértil. De certa forma, contamos como sorte porque ela tinha mais de 35 anos, então também poderia ter sido arriscado para ela, mas ainda assim, ela estava muito chateada porque realmente queria ter um filho e eu também, mas fizemos as pazes com isso e estávamos tentando superar isso. Nunca nos preocupamos em esconder isso ou ser secretos sobre isso quando estávamos perto de Jade, então ela sabia que no ano passado Carol estava muito chateada no final do ano porque tinha descoberto essa notícia devastadora, mas nunca esperávamos que ela mencionasse algo assim enquanto estávamos na nossa festa de aniversário. E assim que entregou aquele discurso e voltou para o seu quarto, Carol começou a chorar e todos começaram a tentar acalmá-la. A maioria dos convidados saiu logo depois disso porque ficou muito constrangedor e decidi levar Carol para a casa dos pais dela para que pudesse ficar com eles alguns dias enquanto eu lidava com a situação com Jade porque o que ela fez foi inaceitável e um golpe muito baixo, para minha esposa. Toleramos seu comportamento desrespeitoso por muito tempo, mas só porque a amo não significa que ela tem o direito de desrespeitar outras pessoas que eu amo. Estava furioso e assim que voltei para casa depois de levar Carol para a casa dos pais dela, disse a Jade que precisávamos conversar e ela fingiu que não se importava. Mas deixei muito claro que ela tinha que se desculpar com Carol e com todos os outros que estavam presentes na festa e voltar à terapia ou que poderia desistir de qualquer esperança de poder ir para a faculdade no outono porque eu não a financiaria e também pediria que ela saísse, assim que completasse 18 anos. Deixei muito claro que ela só tinha 2 opções, podia fazer a coisa certa ou podia me perder para sempre. Ela nem sequer pensou no que queria, instantaneamente me disse que nem sequer precisava de mim ou da família porque estava indo embora e essa era a razão pela qual tinha decidido fazer aquele discurso para poder sair com um estrondo e garantir que soubéssemos exatamente quão baixa era sua opinião sobre Carol. Quando perguntei para onde ela iria, ela disse que iria morar com sua tia, a irmã mais nova da minha ex-esposa. Foi então que descobri que, aparentemente, nas últimas semanas ela estava em contato com sua tia e isso era uma má notícia porque minha ex-cunhada Alice, de 35 anos, era pior.
Sempre foi incrivelmente ciumenta da minha ex-esposa e até me confessou seu amor apenas por atenção no dia antes do nosso casamento e foi assim que acabou sendo expulsa da família. Alguns anos depois de nos casarmos, os pais dela a perdoaram, mas minha ex-esposa não e eu não tive nada a ver com essa mulher por nem sei quanto tempo, mas acho que ela ainda guarda rancor contra mim e estava usando minha filha contra mim, o que é loucura. Tentei dizer a Jade que não tinha permissão para ir com sua tia nem falar com ela, mas ela me disse que seria adulta em alguns meses de qualquer maneira. Então não precisava morar comigo e depois disse que desejava que eu tivesse sido o que morreu em vez de sua mãe e isso realmente doeu. Então, depois desse comentário, decidi deixá-la ir porque se ela quisesse cometer um erro como esse, era livre para fazê-lo e enfrentaria as consequências de suas ações sozinha. Depois que ela saiu, trouxe minha esposa de volta para casa e tivemos uma discussão sobre o que havia acontecido. Depois foi a minha vez de desabar porque Jade tinha sido realmente ofensiva comigo e com ela, mas tivemos que deixá-la ir e foi muito difícil. Mas fizemos as pazes com isso. Agora já passou quase um mês e tem sido muito difícil para mim não tentar me preocupar com minha filha, mas ela tomou suas próprias decisões e não posso controlá-la mais, nem desejo fazer isso. Mas 2 dias atrás recebi um telefonema dela e Jade estava chorando. Respondi a chamada o mais rápido possível e quando a ouvi chorando, fiquei muito nervoso e perguntei o que tinha acontecido e ela me disse que, aparentemente, sua tia Alice lhe prometeu inicialmente que ia cuidar dela e garantir que ela pudesse ir para a faculdade para que não precisasse mais depender de mim, mas no último mês, desde que deixou a casa e se mudou com sua tia, foi tratada como uma empregada na casa dela e foi obrigada a fazer todo o trabalho. Aparentemente, sua tia estava com dor e não podia fazer nada sozinha, mas ela estava fazendo isso porque esperava ter fundos suficientes para enviá-la para a faculdade, como havia prometido, e decidiu ter uma conversa sobre isso com sua tia naquele dia. No entanto, lhe disseram que na verdade não tinha o dinheiro, só tinha a intenção de ajudá-la a obter um empréstimo estudantil e, mesmo assim, teria que encontrar alguém que fosse um consignatário para ela e a faculdade está prestes a começar em apenas alguns meses e já foi aceita na faculdade de sua escolha, então precisa encontrar o dinheiro e é por isso que me ligou agora. Ela quer voltar e percebeu que cometeu um erro horrível ao confiar na tia. Mas em vez de simplesmente aceitá-la de volta, disse que o que tinha dito antes ainda se mantinha e que ela tinha que se desculpar com Carol antes de aceitá-la de volta e agora ela está com raiva porque acha que eu não me importo com ela de jeito nenhum. Eu sou o idiota por dizer à minha filha que ela tem que se desculpar com a madrasta antes de trazê-la de volta para casa? Atualização 1. Olá, então trouxe minha filha de volta para casa e sim, ela se desculpou com Carol. Jade se aproximou de Carol alguns dias depois de eu ter dito que só a deixaria voltar e a apoiaria financeiramente se ela se desculpasse de coração e não sei se seu pedido de desculpas foi sincero ou não, mas ela fez o que eu pedi, então agora está de volta. Tem estado muito distante de ambos desde que voltou para casa, mas Carol está bastante acostumada a esse tipo de tratamento. Eu não, no entanto, estou disposto a dar um desconto porque, aparentemente, no último mês ela tem trabalhado muito duro na casa da tia. Quanto a isso, ela me disse que sua tia Alice se aproximou dela nas redes sociais e disse que nunca tinham sido formalmente apresentadas porque nossas famílias não a queriam muito, mas queria conhecer a única filha de sua irmã e foi assim que começaram a conversar. Li as mensagens e ela estava lavando o cérebro e manipulando Jade para se voltar contra nós e estava colocando todas essas ideias na cabeça dela. Achei isso realmente perturbador porque faz anos que não falo com essa mulher e ela ainda parece ter algo contra mim. Não consegui falar muito com Jade, como disse antes, mas do que ela me disse, Alice realmente ainda me desgosta. Acho que é porque durante aqueles anos em que não fez parte da família, ela estava morando sozinha e acho que teve que sofrer muito financeiramente. Nunca pôde ir para a faculdade. Quando sua família começou a falar com ela novamente, já tinha um emprego e não sentia a necessidade de voltar para a faculdade, então continuou trabalhando e agora, como não tem um diploma, suas opções são bastante limitadas e acho que ela me culpa por isso, embora realmente não seja minha culpa. Ela estava em seus 20 e poucos anos quando sua família começou a falar com ela novamente, então poderia facilmente ter tomado a decisão de ir para a faculdade e obter um diploma, mas decidiu não fazê-lo. Não acho que seja minha culpa e não acho que seja minha culpa que sua família a tenha cortado. Foi por seu próprio comportamento que isso aconteceu. De qualquer forma, isso é tudo que consegui de Jade e estou feliz que ela esteja de volta agora. Embora esteja se mantendo para si mesma, sei que se sente muito mal pelo que aconteceu e sei que vai tentar ser melhor no futuro, simplesmente sinto isso. Algumas pessoas vão criticar minha decisão de deixá-la voltar para a família, mas é minha filha, não posso deixá-la ir e, honestamente, nem mesmo Carol parece ter um problema com isso porque sabia que se tivesse, ela teria me comunicado.
Sabemos que é uma criança problemática e aceitou voltar à terapia, então esperamos que isso ajude, mesmo quando for para a faculdade, aceitou continuar as sessões de terapia por chamadas de vídeo. Quanto aos fundos para a faculdade, devido ao seu comportamento, disse a ela que vou pagar pelos últimos semestres, mas para os primeiros ela terá que descobrir sozinha e ela concordou totalmente com isso. Disse que aceitava a decisão, já que sabia que tinha sido horrível de lidar no passado e era um castigo justo. Então ela terá que pegar um empréstimo ou trabalhar durante a faculdade como todo mundo, mas se seu comportamento melhorar e ela for capaz de consertar seu relacionamento conosco, vou cuidar dos últimos semestres. Acho que é um acordo justo e ela já aceitou. Agora só temos que esperar e ver se ela realmente vai melhorar agora ou se é tudo conversa. Atualização 2. Olá, passaram-se alguns meses desde minha última atualização e estou muito feliz em dizer que as coisas têm ido muito bem entre Jade e eu. Mesmo Jade e Carol têm se dado muito bem, o que é muito surpreendente. Algumas semanas depois de eu ter postado aquela última atualização e Jade ter voltado para casa, as coisas começaram a melhorar porque Jade começou a se esforçar mais para falar conosco. Nas primeiras semanas de seu retorno, ela estava muito distante e não falava com ninguém direito, mas um dia, enquanto Jade estava em casa, eu estava no trabalho e Carol tinha um dia de folga. As duas passaram o dia juntas em casa e quando voltei, fiquei muito surpreso ao vê-las rindo e relaxando no sofá como velhas amigas. Jade me disse naquela noite que se divertiu com Carol e lamentava o fato de que nem sequer tinha tentado se dar bem com essa mulher no passado apenas por seus próprios preconceitos, mas agora iria garantir que isso mudasse. Quando falei com Carol naquela noite, ela tinha lágrimas nos olhos e disse que nunca quis substituir a mãe de Jade, mas sempre quis se sentir parte da família e não apenas minha esposa e finalmente estava acontecendo. Fiquei muito feliz porque duas das minhas pessoas favoritas finalmente estavam se dando bem e até este momento tudo tem sido tão irreal que realmente parece um sonho. Jade só pôde passar algumas semanas em casa porque tinha que começar a faculdade, mas essas poucas semanas foram suficientes para restabelecermos um bom relacionamento novamente. Mesmo quando foi para a faculdade, tanto Carol quanto eu fomos levá-la e tivemos uma despedida emocionante, o que foi bastante constrangedor para ela depois, já que algumas pessoas de seu ano a viram. De qualquer forma, nos comunicamos por FaceTime de vez em quando e nos mantemos atualizados sobre nossas vidas e tem sido ótimo até agora. E realmente estou cruzando os dedos para que continue assim porque depois de muito tempo me sinto verdadeiramente feliz e sinto que estou caminhando nas nuvens, para ser honesto. Tenho até falado com seu terapeuta e ele me disse que ela mostrou muito progresso nas últimas semanas e estou realmente orgulhoso dela por isso. Só mostra que nunca é tarde demais para se reconciliar com pessoas que você pensava estar perdidas e isso pode não ser o caso para todas as famílias. Mas sei que estava certo ao não perder a esperança no caso da minha filha e agora somos tão felizes quanto qualquer outra família e não poderia ter pedido mais. Atualização 3. Olá, muitos de vocês estavam perguntando sobre o que aconteceu com Alice depois da minha última atualização porque não tinha falado sobre ela nem a mencionado. Bem, isso foi intencional. Queria garantir que aquela atualização fosse positiva e não incluísse nenhuma negatividade de propósito. Mas já que vocês querem saber, ela não faz mais parte da família e desta vez acho que é bastante permanente. Depois que Jade voltou para casa e nos contou como Alice foi quem a fez se voltar contra nossa família e a manipulou para acreditar que eu estava contra ela e que ela precisava se enfrentar a mim, contei tudo aos meus sogros, os pais dela. Descobrimos que ela estava realmente se colocando em uma posição arriscada ao fazer isso, já que dependia muito de seus pais para o dinheiro. Então, depois do fiasco com minha filha, meus sogros decidiram cortar Alice e disseram a ela que não lhe escreveriam mais cheques. Ela ficou com raiva e mencionou que era culpa deles que não tinham um emprego bem remunerado porque não puderam enviá-la para a faculdade a tempo e acho isso ridículo porque conheço muitas pessoas que nem sequer foram para a faculdade, mas ainda levam uma vida respeitável e não precisam contar com seus pais. Acho que tem mais a ver com o fato de que ela é preguiçosa e não quer fazer nada que envolva uma quantidade de trabalho árduo para melhorar sua situação, então não acho que ela tenha ninguém a quem culpar além de si mesma, não importa o quanto tente fazer parecer que foi culpa de seus pais que acabou assim. Minha ex nunca foi a criança dourada como ela insiste, ambas foram tratadas de forma bastante igualitária e posso atestar isso, mas ela literalmente sempre quer se vitimizar e agir como se tudo o que aconteceu com ela fosse culpa de outra pessoa. De qualquer forma, agora ela foi cortada pela família e a única forma de sobreviver sozinha é se decidir se esforçar e trabalhar duro. Nem sequer entendo por que pensou que era uma boa ideia tentar fazer minha filha se voltar contra mim quando ainda dependia da família para o apoio financeiro. Foi uma decisão estúpida de sua parte e agora terá que sofrer as consequências de fazer isso.
Tenho sorte de que ela não tem acesso a mim, então não pode me incomodar nem tentar me fazer sentir culpado ou me culpar pelo que aconteceu, porque tenho certeza de que se tivesse uma maneira, definitivamente faria todo o possível para tentar me fazer parecer o vilão. Estou surpreso que nem sequer tenha tentado publicar algo ou o que seja ainda, mas acho que vai esperar nisso, já que ainda está tentando suplicar aos meus sogros e fazê-los voltar a apoiá-la, mas eles tomaram sua decisão e disseram que ela já é suficientemente adulta agora. Se ainda não sabe como cuidar de si mesma, então não é problema deles mais. Acho que essa é a maneira certa de lidar com ela agora. Falando sobre minha família, as coisas têm sido ótimas, como mencionei na minha última atualização, que foi há apenas uma semana, e neste fim de semana já voltou para casa há 3 dias e disse que queria fazer uma viagem de carro conosco. Foi muito impulsivo e muito de repente. Inicialmente estávamos um pouco céticos sobre isso, mas depois de pensar um pouco, finalmente decidimos ir porque a vida é curta. Precisamos aproveitar ao máximo o tempo que temos e já demonstrou interesse em sair conosco depois de muito tempo e realmente queríamos nos unir. Ela disse que estava cansada de falar conosco por telefone e só queria passar um tempo conosco porque estava se sentindo um pouco sozinha na faculdade. Sua colega de quarto estava fora por alguns dias passando tempo com a família, então ela também queria passar um tempo conosco. Então saímos ontem de manhã e depois de uma viagem de 6 horas, finalmente estamos na praia. Tudo foi bastante de última hora, mas conseguimos encontrar um bom quarto em um hotel e vamos passar os próximos 2 dias na água e depois voltaremos para casa e ela voltará para a faculdade. Ela vai perder alguns dias de faculdade, mas nem sequer parece se importar porque está tão feliz de estar aqui conosco. Esta manhã, quando estávamos na praia, vi Jade e Carol passando o melhor momento de suas vidas na água e estavam se espirrando e rindo como loucas. Nem sequer posso dizer o quanto isso me fez feliz. Senti que finalmente estava contente, não posso explicar, havia uma sensação quente e brilhante no meu peito e depois me juntei a elas e nos divertimos juntos como família. Em aproximadamente meia hora vamos sair para fazer compras e depois vamos jantar. A vida está bastante incrível agora e só quero congelar este momento no tempo e ficar aqui para sempre. Sei que não posso fazer isso e vamos ter que voltar à vida normal em alguns dias, mas por enquanto só quero fingir que isso é algo em que podemos viver para sempre. Sim, estou muito feliz, sem reclamações mais.